E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer uma aulinha um pouquinho diferente, tá? Trouxe um texto aqui sobre a série aqui do Witcher. Não sei se vocês já assistiram, até que é legalzinha. Mas um textinho aqui, até de um tamanho interessante. Lógico que eu não vou ler tudo para vocês, né? Mas parece ser grande também, mas não é tão grande, porque as linhas são pequenas, né? Não ocupa a página inteira. Tem muito parágrafo, muito espaço, né? Os tópicos estão bem separadinhos. Enfim, então eu vou ler uma parte e vou deixar para vocês o resto da leitura, tá? Então vamos lá. É um site, né, que faz esse tipo de artigo sobre séries. E aí no caso esse aqui ele é um guia, ele é um beginner's guide, né? O que é um beginner's guide, pessoal? É um cognato não, né? O guide até que é um cognato, mas o beginners não. Mas begin, eu imagino que vocês saibam que é o iniciante, né? Porque a palavra begin é começar. Então, se você é um beginner, então você é um iniciante, alguém que está começando. E guide é o guia, né? Um tutorial. Nesse sentido, né? Beginner's Guide, então, é um guia para iniciantes. Então, vamos ver aqui. What to know about The Witcher if you know absolutely nothing about The Witcher. E aí você vê que The Witcher tá em itálico, né? Com a letrinha deitadinha. Também poderia usar esse recurso colocando entre aspas, porque você está citando o nome da obra, né? E aí, como o nome da obra tem um artigo aqui, né? Aí fica estranho a gente ficar falando, né? Então, por exemplo, traduzindo, né? O que você sabe sobre o Witcher? Se você não conhece, né? Absolutamente nada sobre o Witcher. Inclusive, eu acho que eu tenho que olhar se The Witcher traduz, porque eu assisti em inglês a série, né? Assisti legendado. Então, eu não sei se ele traduz o mago. Não, não, não. Essa tradução aqui não é, né? Se em português é o mesmo nome, tá? Eu não sei. Porque às vezes muda, né? Às vezes não muda. E às vezes muda e muda para um trem nada a ver, né? Também acontece bastante. Deixa eu ver, tem um filme. Tem uma série, né? Só para dar exemplo, né? Do Suits. Não sei se vocês já viram. Suits, né? Que é uma série. E aí ele traduz para Homens de Terno. Então, até que tem um pouco a ver, né? Mas tem uns que não tem nada a ver, umas traduções de filme, principalmente antigamente. Hoje em dia até tem um pouquinho. Mas, enfim, eu acho que tem alguma coisa a ver com algum direito, né? Dentro dessa indústria do cinema. Vamos continuar. Netflix. Aí, pessoal, ó, aqui é o apóstrofo S, né? Que quer dizer o quê? Indica a posse, tá? Então a gente sabe que a série The Witcher, né? The Witcher é propriedade da Netflix. Então eles usam muito isso aqui, ó. Netflix's The Witcher. E aí é interessante quando você. Só pra gente repassar isso aqui, eu acho que vocês sabem, né? Quando termina em S a palavra, você só coloca o apóstrofo. Você não coloca o S de novo, você não repete o S, tá? Você só coloca o S, você só coloca o apóstrofozinho. Isso aqui usa muito, coisa que em português a gente não faz, né? A gente falaria, por exemplo, assim, o show, né? Ou show não, a série da Netflix, ou Witcher, parece-se muito com seu protagonista. Né? Que é isso que ele está dizendo aqui. Então, Netflix's The Witcher is a show a lot like its protagonist. Large, rugged, and not fond of explaining a damn thing. Aí esse fond, pessoal, ó, not fond é que ele não tem a menor intenção, não está afim de, certo? Lembrando dos afins em português, né? Só para a gente clarear aqui, para não ter dúvida.
Porque no português a gente tem a fim de e a fim de. Esse aqui de cima é com a finalidade de. Né? Então, por exemplo, vou enviar um e-mail a fim de lhe informar. Tá? E esse aqui é quando eu tenho afeição por alguém. Tá? Então, a fim de, estou a fim de alguém. Certo? E também pode ser naquele caso ali, o fond, né? O fond pode significar esse afim aqui, certo? Pode significar. Da mesma forma, então, por exemplo, ali no caso do texto, ele está dizendo, ó, not fond of explaining a damn thing. Não está a fim de explicar nenhuma coisa. E esse damn aqui é um xingamento, né? Que eu tirei da tradução, tá? Seria, não está a fim de explicar porcaria nenhuma. Ou algo assim, tá? Aí porque xingamento também é diferente, né, pessoal? Porque se você traduzir damn, essa palavra aqui, damn, é maldito, é amaldiçoado, alguma coisa nesse sentido. Essa palavra significa isso. Quando você coloca ela igual aqui, a damn thing, é uma coisa, não está a fim de explicar coisa maldita nenhuma, entendeu? Fica estranho. Aí ele vem para a tradução, né? Para eles faz sentido isso aqui, lógico. Mas na hora de traduzir, a gente não traduz o damn ao pé da letra. A gente traduz o damn para porcaria, né? Enfim, o que ficar mais natural. Depende muito do que está sendo falado aqui, tá? Então ele é grande, rugged seria marrento, alguma coisa assim, áspero, talvez, bruto, alguma coisa assim. E que não está a fim de explicar porcaria nenhuma. The fantasy epic stars Henry Cavill as silver-haired hunk Geralt of Rivia, a gruff wanderer and the eponymous Witcher. Então vamos ler aqui, ó. O épico de fantasia, né? Então isso aqui é um gênero, tá? Épico de fantasia é um gênero literário, nesse caso aqui, de série, né? Que épico, por que é épico? Porque tem uma jornada épica, tá? No caso do cinema, ele ganha essa nomenclatura por causa disso, né? Da série. E fantasia, porque obviamente tem coisas que não pertencem ao mundo real, e mais especificamente voltadas para coisas relacionadas à magia, seres sobrenaturais, fantasmas, lobisomem, esse tipo de coisa que é tratado como fantasia, tá? Porque a gente também, oposto a, que não é bem oposto, né? Mas do outro lado da fantasia, a gente tem a ficção científica, que você pode dizer que é fantasia também, porque a ficção científica traz coisas que não são reais também, não pertencem ao mundo real. Só que ela vai ter uma pegada não de magia, sim de ciência, tá? Por isso que é ficção científica, porque ela vai ter essa pegada aí justamente de tipo raio laser, né? Coisa que, enfim, hoje a gente até já tem, né? Mas carro voador e tal, né? E stars Henry Cavill. Aí isso aqui é interessante porque a gente não faz essa construção no português, tá, pessoal? Então a gente não fala que a série estrela o ator. A gente fala que o ator estrela a série, tá, né? Então, se você assistir a novela, vai estar. Hoje em dia não tem mais, eu acho, né? Também faz tanto tempo que eu não assisto. Mas antigamente tinha, estrelando tal ator. E também no inglês também pode essa construção, tá? Então no inglês, o ator pode estrelar a série ou a série pode estrelar o ator. E no português não dá para a série estrelar o ator, ok? Entenderam? Aí teria que inverter, né? Ah, ou usaria a voz passiva, tá? Então, o épico de fantasia, estrelado pelo Henry Cavill,
Aí daria certo. Ou Henry Cavill, que estrela o épico de fantasia como o Bruto. Bruto. Acho que a palavra não tá boa. Bruto, pedaço. É, pode ser, né? Hank. Eu usaria mais como bruto. O naco. Eu acho que é porque não faz muito sentido para nós, o Hank, né? Ele ser um pedaço. Até que hoje a gente fala, né? Nossa, ele é um pedaço, né? Então até que dá certo, né? Como o Silverhaired, né? É isso aqui, lembrando que é como se fosse um neologismo. Por quê? Ele está se referindo ao cabelo, né? Mas isso tudo aqui é um substantivo, um adjetivo, quer dizer, né? Composto para falar que ele tem cabelo prateado, certo? Silver-haired é que tem o cabelo prateado. Só que ele faz esse neologismo que a gente não constrói isso em português, tá? A gente tem que simplesmente falar que ele tem. Então, como Geralt of Rivia, Henry Cavill como o pedaço de cabelos prateados Geralt of Rivia, tá? A Gruff Wanderer and essa aqui são duas palavras interessantes, ó. Vamos lá, aqui, ó. Gruff, não, Gruff, não, Gruff, que é o rude, tá? Aí pode ser áspero, né? Duro, tá vendo como é abrupto, como tem a ver com esse rank aqui, tá? É isso que eu quero destacar. Essas duas palavras aqui, elas têm muito em comum. Porque esse pedaço aqui, esse rank, é nesse sentido que ele está falando. Por isso que eu usei aqui bruto, tá? Mas o gruff ali seria melhor como bruto, como rude. Então ele é um wanderer. Wanderer é aquele que vaga, tá? Seria um vagabundo, né? No sentido original da palavra. Não sei se vocês sabem. Mas vagabundo, no sentido original da palavra, é aquele que vaga. Que ele não tem o que fazer, né? Ele não tem o que fazer e vai andar. É tipo isso. Então, um wanderer seria um vagabundo, mas ele não é vagabundo porque, na verdade, ele não está vagando à toa, né? Ele está vagando porque esse é o trabalho dele. Ele é como se fosse um... como se fosse não, né? Ele é um caçador de monstros. Então, ele viaja de vila em vila, né? De cidade em cidade, pegando os contratos para matar esses monstros, né? Porque ele ganha o dinheirinho dele. E o Eponymous, Witcher. Epônimo. Que virou epônimo, né? Ou seja, é um cognato, né? É um cognato. Que ele está se referindo à questão, como eu explico? The Eponymous Witcher. É outro nome que ele recebe, né? Porque ele é Geralt, é o nome dele. Mas eles chamam ele de Witcher, tá? Que é a profissão dele. Mas ele tem esse nome, ele é Witcher. Porque na série eles são reconhecidos. Você sabe que o cara é o Witcher de longe, só de bater o olho nele. Entendeu? Não tem como ele esconder isso. Claro, ele pode até esconder de fato. Mas não é o caso. Tá? Então esse epônimos é nesse sentido aí, de que. Então, traduzindo, né, ficaria mais ou menos assim. E o vagante, o andarilho é melhor. Um andarilho rude, né, bruto, e e conhecido como Witcher. Seria mais ou menos isso, tá? For some of us, that will be enough. Para alguns de nós, isso vai ser suficiente. Aí ele põe 2 pontos. O que vai ser suficiente? Henry Cavill can Geralt or Rivias all day long. Isso aqui, pessoal, é uma referência, porque essa série é baseada num
ah, num livro, numa coleção de livros. Né? Tem um jogo também, mas ela é baseada nos livros. Apesar que a história é muito parecida, né? Mas, enfim. Então, isso aqui, como ele diz, para alguns vai fazer sentido, para outros não, tá? Porque o que ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer com isso? Que o ator vai ser capaz de representar o personagem de forma satisfatória para os fãs. É mais ou menos isso que ele está dizendo, tá? Unfortunately, The Witcher is not as straightforward an adventure as, say, The Mandalorian. Essa aqui é outra série, né? Essa eu não assisti. Então, infelizmente, o Witcher não é uma série, uma aventura straightforward, pessoal, é direto, tá? É interessante que ele usa duas palavras que são sinônimas para formar essa palavra. Realmente ela existe, straightforward, que é você ser direto, não fazer rodeios. Straight é reto e forward é em frente. Então você vai em frente e reto. Você vai ser o quê? Você vai ser direto, tá? É isso que quer dizer essa palavrona aqui, straightforward. Então a série The Witcher não é tão direta, né? Não é tão. Pode ser simples também, viu, pessoal? Straightforward pode ser simples. É fácil de ser entendida, nesse caso aqui. Então não é uma aventura fácil de ser entendida, não é uma aventura simples, não é uma aventura direta, como, por exemplo, o Mandalorian. Aí sei, pessoal, sei quer dizer, mas aqui ele está usando como por exemplo, tá? Ou então você pode pôr digamos, entendeu? Também funciona. Então não é tão direta como, digamos, o Mandalorian, tá? Então quer dizer, por exemplo, né? There's a lot of action happening around Geralt, and everything about it is understated to the point where it feels like you are expected to know what everyone's talking about. Então, o que ele está falando do desenrolar da própria série, né? Então, tem muita ação acontecendo em torno do Geralt. E tudo sobre essa ação, né? About it and everything about it. Tudo sobre a ação que está acontecendo, então tudo sobre isso é understated. Aí understated, pessoal, é uma simplificação, tá? Você pode fazer um overstated, um understated. O over é além, então você está deixando muito complexo. E o understated você está simplificando demais, tá? Exageradamente. Então, tudo sobre a ação que ocorre em torno do Geralt é simplificada ao ponto onde parece, tá? It feels like, parece que você, né? Mas aí aqui está invertido, né? Então, parece que espera-se, expected, de você, ou melhor, que você saiba do que todo mundo está falando sobre, ou do que todo mundo está falando, tá? É uma crítica à série aqui, imagino eu que ele está fazendo. While some shows use this confusion to good effect, explaining things in due time, The Witcher does not. Which is a shame because the show is fun. So let's remedy that in a handy Q&A that will fill you in on the important stuff and more importantly, let you know what not to worry about. Então, enquanto algumas séries, né, shows pode ser série, filme, enfim, enquanto algumas séries usam essa confusão para atingir um efeito bacana, um bom efeito, explicando as coisas no tempo devido, tá? Due time, due é devido, né? Time obviamente é no tempo, então no tempo devido. O Witcher não. O que é uma vergonha, é um pouco exagerado para nós falarmos, né, pessoal? Então, o que não é legal, o que poderia ter sido melhor, eu penso que fica mais natural. Mas se quiser pôr vergonha, pode, né?
É porque eles usam isso aqui com mais frequência, né? A palavra vergonha. Because the show is fun. Porque o show, a série é divertida. Então vamos remediar isso num Q&A. Q&A é questions and answers. Questões e respostas. Perguntas e respostas, tá? Então, e na Hand Q&A é um Q&A, Q-A, P-I-R, né? Perguntas e respostas. Se você quiser fazer igual. Um Kiss pode ser também, né? Então, hand seria útil, tá? Hand quer dizer mão, handy quer dizer útil, prático, fácil acesso, tá? Então é um formulário, um questionário. Boa. Um Q&A é um questionário handy útil. Então, um questionário útil que vai te informar. Esse fio aqui é preencher, encher. Né? Ele vai te encher das coisas importantes. Que aí não faz sentido para nós também, né? Então faríamos que vai te informar das coisas importantes e, mais importantemente, vai deixar você saber, let you know what not to worry about. E que vai te informar também, né? Let you know, vai te informar com o que você não deve se preocupar. So, what's a witcher? Então, o que é um witcher? Que em alguns lugares eles traduzem como bruxeiro, né? Enfim, eu acho que em português chama witcher também. Wow, we are really starting at the beginning, huh? A witcher is a monster hunter for hire. Então, uau, né? Não precisa traduzir isso aqui. Nós realmente vamos começar do começo, né? Tipo, um Witcher é um caçador de monstros mercenário. For hire, porque for hire é aquele para ser contratado, né? O hire é contratar. Então, para contratar. Mas eu acho que mais interessante ficaria um caçador de monstros mercenário de aluguel. Boa. Isso. For hire. Pode ser de aluguel. Então, a Witcher é um caçador de monstros de aluguel. Ficou bom. A Witcher, there's more than one. Então aí aqui tem outra pergunta, né? A Witcher, então você, ó tanto que é interessante, pessoal. A é o que? É o artigo indefinido em inglês, não é? Lembram? Se é indefinido, né? Então, por exemplo, eu tenho a ball, eu tenho uma bola. Não é one ball, uma, numeral um. É a ball. É uma bola qualquer, né? Eu tenho uma bola. Não especifiquei se é de basquete, enfim. Pode até ser que eu tenha mais também, mas né, a informação que eu dei foi essa. Então você supõe que existem mais bolas, pelo menos no mundo. Né? E da mesma forma, aqui no texto tá dessa forma, né? A Witcher. Então, um Witcher. Tá? Não é o numeral one Witcher. É a Witcher. Então é um artigo indefinido. Então quer dizer que tem mais. Obviamente, porque não é The Witcher, o Witcher, é a Witcher. Entenderam? O que esse artigo quer dizer? Ele quer dizer que tem mais. Porque eu me referia a ele como se fosse qualquer um, que podia ser outro. Tá? É a função do artigo. Né? A gente já estudou isso lá no primeiro ano, né? Acho que até antes, né, pessoal? Que se você teve inglês na primeira fase do ensino, não, na segunda fase do ensino fundamental, você viu isso aqui. Mas normalmente também revê, né, no primeiro ano. Então tem mais do que um? Yes. Witchers are rare, but Geralt is not the only one. An early episode begins with Geralt hunting a monster that killed another Witcher.
And you will hear Geralt mention someone named Vesemir at one point. That's the name of the Witcher who trained him. Despite the fact that other Witchers are out there, generally speaking, The Witcher almost exclusively deals with the adventures of Geralt of Rivia and the people he encounters. Então, sim, os Witchers são raros, mas Geralt não é o único. Num episódio early episode, pessoal, seria um dos primeiros episódios, tá? Então, em um dos primeiros episódios, ou melhor, um dos primeiros episódios começa, né, o Begins está aqui, com o Geralt caçando o monstro que matou outro Witcher. E você vai escutar o Geralt mencionar alguém que se chama Vesemir, em algum ponto, né, em algum momento. Esse é o nome do Witcher que o treinou, né? Treinou então o Geralt. Apesar do fato que outros Witchers estão por aí, né? Eles existem naquele universo, generally speaking, geralmente falando, não. A tradução ao pé da letra seria essa, mas no geral, né? No geral, o Witcher quase exclusivamente trata ou mostra, apresenta as aventuras das quais o Geralt e as pessoas que ele encontra. Almost exclusive deals. Isso. Quase exclusivamente trata das aventuras das quais das aventuras que o Geralt que o Geralt e não, isso aqui tá estranho. Almost exclusive deals with the adventures of Geralt and the people he encounters. Não, então quase exclusivamente trata das aventuras do Geralt of Rivia e das pessoas que ele encontra. O do mesmo aqui. Vamos mais esse tópico aqui e eu encerro. Why are Witchers rare? Can I be a Witcher? Por que eles são raros e posso eu ser um Witcher? Provavelmente não. Né? Witchers are once normal humans who got mutated by a combination of medieval science and magic, which made them superhuman, more Captain America than Superman. Isso é interessante, né? Esse recurso que ele usa aqui para dar uma ideia do quão poderoso que ele é bem interessante, mas vamos voltar aí agora. And able to take potions too toxic for normal people. Turning into a Witcher is a grueling process called the Trial of Grasses, and only about a third of those who undergo it survive. Provavelmente não. Witchers já foram humanos, né, normais, que foram mutados, transformados, sofreram uma mutação, e essa mutação deriva de uma combinação de ciência e magia, ciência medieval e magia, que os tornou super-humanos, mais parecidos com o Capitão América do que com o Super-Homem. Então eles são fortes e tal, né? Mas não é nada também que eles vão sair voando. E capazes de tomar poções muito tóxicas para pessoas normais. Se tornar um Witcher é um processo doloroso, é mais do que doloroso, viu, pessoal? Grueling é mais do que doloroso, cruel, talvez, horripilante, é mais. É algo muito, como fala, desgastante. Desgastante é pouco também, né? Vamos ver aqui. Grueling, o que ele me dá? Uma palavra mais adequada? Extenuante, fatigante, difícil, duro, severo. Extenuante. É melhor mesmo. Extenuante.
um processo extenuante, né, desgastante e tal, chamado The Trial of Grasses. Isso aqui é um nome de um processo dentro da história, né, pessoal? Então é difícil a gente traduzir. Ao pé da letra seria o trial é tipo um teste das gramas. A grass é grama, então grasses seria das gramas. Mas ele tem um nome lá na série em português também que eu não me recordo agora, que eles para ficar uma tradução mais natural, tá? Que agora eu também não lembro, mas aí é só uma questão também simples, mas a tradução ao pé da letra é essa. E também não é uma expressão do idioma inglês, né? É algo dentro do livro isolado. Por isso que se você realmente quiser ver a tradução, eu recomendo ir lá olhar, né? Porque o tradutor ele não vai te dar, né? Olha aqui para vocês verem, ó. Ou às vezes até dá, né? A série é tão julgamento de gramas, tá vendo? Falei teste, né? Pode ser o julgamento também. É porque lá na série eles vão fazendo isso aqui mesmo, ó, essa ciência medieval aqui. Vão dando um monte de coisa pro cara e tal, e o negócio é bem do mal mesmo. E se sobreviver, bom. Se não, se sobreviver, vira Witcher. Se não, morreu. Mas aí mesmo ele virando Witcher, ele tem que treinar. Né? Não é algo que ele, pronto, fiquei poderoso. Não, ele vai treinar, aprender e tal. Porque a força deles vem, é forte, lógico, mas vem mais do conhecimento que eles têm, dos monstros que eles caçam, do que de fato desse processo aqui. Mas sem o processo também ele não tem chance de, de aprender, né? De ficar bom. Aí, tanto que ele fala aqui, and only about a third of those who undergo it survive. E somente, mais ou menos, né, um terço daqueles que se submetem, tá, undergo, se submetem ao teste aqui, né, undergo it, survive, sobrevivem. Beleza, pessoal? Então, por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.